Pronto! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal de Ciência e Tecnologia com o professor Felipe Franco. Eu espero que vocês estejam bem e na nossa aula de hoje tem um assunto muito interessante para falar. Bem, mas antes, aliás, você já sabe o que é. Por quê? Porque está aí no título. É simples, está no título, você já sabe o que significa. Então, para não ficar postergando eu, hein? Para não ficar postergando muito e ficar enrolando demais, me segue aqui nas redes sociais e também, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui, ó, no YouTube, no canal do YouTube. Se inscreve, deixa seu like, vai ajudar bastante, tá bom? Bem, é isso aí. Então, assim, eu vou direto ao assunto e mostrar um pouquinho para você aqui nessa maravilhosa tela que está atrás de mim, que é o Scratch, e vamos falar sobre, ali, aqui em cima, estudo de ângulos. Tá bom? Tá aqui, ó, aula 9, estudo de ângulos. E seja muito feliz e eu espero que também você consiga pensar e ter bastante criatividade para pensar em coisas para fazer com o Scratch utilizando o ângulo. Falando sobre isso, o que deu assim a grande ideia para falar sobre esse assunto? Provavelmente você já conhece o site code.org. Se você não conhece o site code.org, eu vou mostrar para você daqui algumas aulas, tá bom? Mas eu já vou deixar aqui um videozinho gravado mostrando algumas funcionalidades desse site. É um site que eu gosto bastante. Eu trabalho muito esse site com os meus alunos, antes até de trazer esses alunos aqui para o Scratch. Porque lá, dentro do code.org, as atividades elas são bem fechadas e você tem algumas atividades para fazer e são bem direcionadas. Tudo bem? Ela não é uma atividade aberta igual nós temos aqui no Scratch. E, bem, então assim, aqui no Scratch eu vou trabalhar um pouquinho sobre ângulo com você agora, tá bom? Ângulos, gosto muito desse nome, por sinal, ângulo. Então, ó, deixa eu mostrar aqui um pouquinho dessa tela do Scratch e o nosso personagem aqui. Eu vou fazer algumas modificações nesse personagem e você vai perceber agora. Eu poderia trocar ele, fazer qualquer outra coisa, colocar um outro sprite, mas eu vou deixar ele porque ele é o clássico daqui do Scratch e eu gosto bastante dele. Tá vendo aqui em cima, onde está escrito tamanho? Isso daqui eu vou mexer. E também a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão aqui em cima também de direção. Mas antes de tudo, deixa eu mostrar uma coisa para você. Eu tenho um botão aqui chamado Gire 15 graus, tá? Então o que acontece? Se eu clico nele, ele vai girando 15 graus. E tá lá, girou 15 graus. Como que eu posso saber em que grau que ele está? Aqui em cima, tem aqui, ó, está escrito, ó, direção. Toda vez que eu clico, ele vai mexendo e vai modificando. Tá indo de 15 em 15 até ele fazer o giro completo. Olha só, aqui eu posso fazer de 1 em 1 e tudo mais. E para facilitar minha vida, eu vou colocar novamente aqui 90, só para ele ficar reto, olhando para a direita. Então, eu vou fazer assim, eu vou pedir para que toda vez que eu clicar no botão play, ele vai fazer o quê? Não, melhor ainda. Toda vez que eu clicar na barra de espaços, eu vou pedir para ele se movimentar 10 passos para frente, virar 15 graus, se movimentar mais 10 passos, virar 15 graus e depois se movimentar mais... Não, deixa eu botar um bloco de repetição aqui, só para facilitar a minha vida. Deixa eu dar um play. Barra de espaço, olha lá o que ele fez, e ele está girando. Nossa, que da hora. Repara que aqui eu tenho a minha direção novamente. Dentro desse contexto, eu posso trabalhar algumas coisas, como por exemplo, se eu quiser que ele faça um desenho na tela. Vamos conhecer essa ferramenta aqui, ó.
Deixa eu vir até aqui e mostrar para você algumas coisas. Lembra que aqui no controle eu tenho uma opção chamada Crie um clone deste ator? Deixa eu colocar essa função aqui dentro desse bloco de repetição. E eu vou fazer a repetição por 10 vezes 15 graus, ou seja, ele vai rodar 150 graus. Espera aí, se ele vai rodar 150 graus, quantas vezes eu preciso fazer ele rodar para ele rodar 360? Faz uma conta aí. Então acho que já seria bem interessante você começar a pensar em fazer contas. Eu vou fazer, por exemplo, 20 graus, e aí quantas vezes eu posso rodar ele? Ou 25 graus, ou 10 graus, e pedir para ele rotacionar isso aqui quantas vezes? Então aí você já pode pensar numa alternativa para fazer isso. Eu vou fazer 36 vezes, para ele rodar 360, pronto. Só para você ver o giro completo. Dentro de poucos graus ele vai... não, que 360 vezes? O quê? 36 vezes. 36 vezes. Pronto, tá aqui. Então deixa eu dar um play. Olha só o que vai acontecer. 1, 2, 3 e já. Vixe. Olha lá. Deixa eu colocar ele aqui no cantinho de novo. Mais um giro. E assim ele vai... Ó, ele pegou os clones. Ele está pegando clone. E aí eu posso pegar vários clones deles aqui. Ele multiplicou diversas e diversas vezes. Tem pelo menos... quantos? 36 personagens. Deixa eu apagar todos os clones aqui. Apague, apague, apague. Posso dar um stop aqui. Pronto, ele aparece aqui embaixo. Então, espaço novamente. De novo. Mais uma vez. Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E aí a gente pode fazer uma construção de alguma coisa desse tipo. Sei lá, dá para ter algumas ideias com isso. Tem um bloco aqui que eu quero falar para você, que é este bloco aqui. Ó. Presta atenção. Nossa, como eu sou um vacilão. Eu não mostrei a tela para você. Vamos lá, de novo. De novo. Eu vou pedir para ele repetir 10 vezes. Você deve estar rindo aí do outro lado, mas tudo bem, essas coisas acontecem mesmo. Até porque não tem edição. Eu estou fazendo a gravação direto, sem gravação e sem edição depois, tá? Então, eu quero fazer ele rodar 36 vezes. Agora você está vendo, agora você está enxergando. Aqui, ó, 36 vezes. E eu vou pedir para ele clonar este ator. Então, e fazer o quê? Fazer um giro de 10 graus. Para ele fazer aqui o giro completo. Então, barra de espaço, 1, 2, 3 e já, ó. Ó o meu personagem aqui, ó. Pronto. De novo. Mais uma vez. E assim vai. E assim vai indo o nosso personagem. E aqui você pode criar um monte de coisa. Uma outra coisa que eu quero apresentar para você agora são os blocos que eu tenho aqui embaixo, lá no cantinho, mais exatamente, ó, você está vendo eu passar o mouse aqui, ó? Ele está escrito aqui, ó, adicionar uma extensão. Esse adicionar uma extensão, eu vou clicar aqui embaixo, pronto. E agora você vai ver o que vai aparecer aqui na tela. Eu cliquei lá embaixo e ele apareceu essa tela gigante, cheia de coisas aqui. Tem um que eu quero chamar a atenção, que é esse bloco de canetas. Desenhe com seus atores. Eu vou clicar nele e agora eu tenho aqui na minha lateral, como você pode ver, não apareceu, mas eu tenho aqui na minha lateral as opções de caneta. Ó, tá aqui, ó, caneta, lá no cantinho. Tá vendo a caneta? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele usar a caneta. Então, toda vez que eu clicar na bandeirinha, é como se eu estivesse pressionando a caneta, assim, no papel. Então, eu estou pressionando a caneta no papel. Logo, não na minha mão, no papel. Eu pressiono a caneta no papel, então, a partir de agora, tudo que eu fizer, ele vai fazer um traço, ele vai desenhar, ele vai pintar. Deixa eu te mostrar. Então, assim, toda vez que eu clicar na barra de espaços,
eu vou pedir para ele mover 10 passos. Olha o que acontece. Espera aí. Bandeirinha. Pronto. Bandeirinha, use a caneta. Aqui, ó. Use a caneta. Pronto. Pausa. Eu preciso apagar tudo. Nossa, deixa eu voltar aqui na caneta e escolher a opção apague tudo. Então, toda vez que eu clicar na bandeirinha, apague tudo. E toda vez que eu usar a minha barra de espaços, ele vai usar a caneta. Eu estou fazendo isso daqui, só que ele não está desenhando. Não é que ele não está desenhando. É que 10 passos é muito curto pelo tamanho desse personagem. Lembra que eu falei lá no começo da aula que eu vou movimentar e mudar aqui, ó, o meu tamanho do personagem? Eu vou deixar ele com 20, que é o tamanho dele. Então, pausa, play, e agora tem aqui 20. Então, olha, agora quando eu peço para ele mover 10 passos, já fica algo mais visível, já logo desde a primeira vez. Então, play novamente, tem um risquinho ali bem pequenininho. Eu poderia modificar isso daqui, poderia colocar um personagem sendo uma caneta, ou o próprio objeto traçando aqui a caneta, fazendo um traço da caneta. Observa esse outro detalhe aqui que ninguém te fala, tá? Tá vendo que o desenho ele tá fazendo do meio dele? Ele sai exatamente do meio dele? Vamos ali na fantasia só pra gente observar uma coisa. Observe que aqui, ó, o meu personagem ele está exatamente no meio da tela. O que aconteceria se eu colocasse a ponta do rabo dele aqui no meio da tela? A começar que esse daqui seria a parte central, o meio deste personagem. Mas tudo que vai acontecer dentro de pintar as coisas vai acontecer a partir desse traço do meio. E no caso vai sair da ponta do rabo deste gato. Então, play novamente e vou lhe mostrar, olha lá, 1, 2, 3 e já. Olha assim. Então ele está pintando ali. Vamos supor que eu queira fazer um desenho onde ele esteja segurando um lápis, ou segurando... aqui, vamos desenhar um lápis aqui nesse personagem aqui, ó. Nossa, olha que lápis lindo que eu desenhei. Eu sei, eu desenho muito bem. Novamente, eu vou trazer meu personagem aqui, e agora eu vou andar com ele aqui, ele vai começar a fazer os riscos ali, ó, tá vendo? Riscando. Mais uma vez, ele tá riscando bem na pontinha ali, ó. É onde que ele começa a aparecer. E então eu vou dar uma pausa aqui, limpar tudo e vou fazer uma programação para ele fazer um quadrado. Como que seria um quadrado? Bem, eu sei que quadrados eles têm ângulos retos, 90 graus. Logo, eu vou fazer assim. Eu vou pedir para que toda vez que eu clicar na barra de espaço, ele vai se mover 100 passos à frente. Então, só para ver o que vai acontecer. Pronto, tá aqui, 100 passos à frente. Pausa, play. Ele vai, toda vez que eu clicar na bandeirinha, ele vai apagar tudo. Então eu vou pedir para ele usar a caneta, mover 100 passos. E depois eu vou pedir para ele fazer o quê? Eu vou pedir para ele virar 90 graus. Para ele apontar 90 graus para cima, para fazer o ângulo reto. Então eu vou fazer assim, aponte para a direção 90 e vou pedir para ele... Aliás, eu posso fazer isso, mas eu também posso pedir para ele mover aqui em cima. Eu posso pedir para ele mover por ângulos. Vamos fazer movendo por ângulos, só para facilitar um pouquinho. Eu vou pedir para ele depois virar 90 graus. E vou pedir para ele fazer isso daqui por quantas vezes? Eu vou colocar aqui na guia de controle para ele repetir isso daqui 4 vezes, que são 4 retas. Logo, vai dar um quadrado. Um quadrado são 4 retas. Então, deixa eu ver se vai funcionar. Deixo o meu personagem aqui no meio da tela. 1, 2, 3 e... fez aqui um quadrado lindão, como você pode ver. Funcionou! 90 graus, ângulo reto, é o nosso aqui, o nosso quadrado. Como que eu poderia fazer ele desenhar um retângulo? Eu posso fazer o seguinte, duplico isso daqui. Aliás, eu vou deixar você pensar um pouquinho enquanto eu faço. Se o quadrado ele tem a mesma proporção de lados, o retângulo ele tem 2 lados diferentes.
Então eu preciso modificar esses dois lados. Essas duas retas, esses passos, eles não necessariamente precisam ser, aliás, eles não podem ser os mesmos 100 passos. Então eu vou fazer 50 passos aqui. Vou colocar aqui. E ao invés de pedir para ele fazer isso tudo 4 vezes, como eu já tenho uma reta, vira 90 graus, outra reta, vira 90 graus, eu vou pedir para ele fazer apenas 2 vezes. Porque eu já tenho uma repetição de retas aqui dentro dessa programação. Então eu vou jogar ele aqui em cima e vou apertar a barra de espaço novamente. E deu o quê? Deu num retângulo. Olha só que da hora. Deixa eu tentar fazer esse retângulo aqui, ó, dentro do quadrado. Será que vai dar certo? Não sei. Podemos fazer um teste. Vou deixar meu personagem bem aqui na pontinha e ó. Ah, deu certinho, ó. E toda vez que eu pressionar ele vai fazer isso. Ai, mas professor, dá pra eu fazer isso de uma forma mais fácil de entender? Mais fácil de ver? Claro. Eu coloco meu bloco aqui de... Espere um segundo. Um aqui e eu coloco mais um aqui. E agora eu vou dar um play novamente, ou melhor dizendo, barra de espaços. Foi, fez lá, virou para cá, virou para lá e foi para cá e fez isso daqui. Ah, mas o que mais que eu posso fazer? Ah, meu caro aluno, eu acho que você pode fazer um monte de coisa. Eu acho que você pode pensar também em fazer outros ângulos, como por exemplo, que tal se eu trocar esse daqui de 90 por 45 e este outro aqui também por 45? Vamos ver no que dá? Nem eu sei o que vai acontecer. Espaço. Ah, olha só que legal. E se eu duplicar isso daqui 4 vezes? O que será que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um play novamente. Vou deixar ele novamente aqui a 90 graus. E vou pedir para ele fazer 4 vezes. 3, 2, 1, valendo já. Olha só, eu tenho aqui que forma geométrica é essa? É um hexágono? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, é um octógono. Não é um hexágono, é um octógono. Vocês viram que eu precisei contar, né? Precisa contar. Precisa mesmo. Fiz um octógono. Posso fazer outras formas geométricas? Posso ao invés de colocar 45, colocar 120? Posso colocar 120, não tem problema. O que vai acontecer? Não sei. Vamos fazer um teste. 1, 2, 3 e... Só que eu vou colocar todos eles a 100 passos. 1, 2, 3 e já. Vamos ver o que acontece. Eu podia ter feito ali, né? Mas tudo bem, vamos lá. Pararam, 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 pararam. Está fazendo triângulo. Olha só. Agora você pode já começar a pensar em outras formas geométricas para ele fazer. O triângulo ele é interessante que eu poderia fazer ele dessa forma aqui, ó. Eu tiro isso e ao invés de pedir para ele fazer 4 vezes, só fazer 3 vezes. Deixa eu colocar ele novamente aqui a 90 graus. 90, Enter. E eu vou fazer ele fazer isso daqui 3 vezes aqui, ó. Vamos ver o que acontece bem aqui. Será que vai ser uma estrela? Play. Ai, não. Espaço. Vamos lá. 1, 2, 3. E agora eu vou colocar ele aqui. 120. Vou pedir para ele, vou colocar ele aqui. Sim. E eu vou pedir para ele fazer menos 120 graus. Vamos ver para ele fazer para cima agora. Bem aqui, assim, ó. Vai começar para cima. Vamos ver o que acontece. 1, 2, 3 e já. Tchum, tchum, tchum. Nossa, que demais. Eu acabei de fazer uma estrela. E isso daqui você pode pensar em fazer várias coisas. Você pode pedir para ele fazer um traço para passar por um labirinto. Você pode pedir para ele fazer formas geométricas e definir uma estratégia de desafio para formas geométricas. Você pode pedir para o teu aluno, por exemplo, ou você mesmo, colocar uma forma geométrica e tentar entender
a quantidade de vezes que ele precisa fazer os comandos para realizar uma determinada atividade? Bem, é a sua criatividade, tá? Então, assim, eu espero que você tenha curtido bastante essa aula. Eu gostaria, assim, de que você também pudesse encaminhar para mim algumas coisas que você fez. E eu quero agradecer também bastante a todos os meus alunos que me mandaram mensagem, que me mandaram coisas para ver. Em breve eu estou respondendo e em breve eu estou fazendo aqui um react e um gameplay de jogos que vocês estão me mandando, tá bom? Eu espero muito mesmo que vocês continuem curtindo, comentando e compartilhando nas suas redes sociais esses vídeos. Não esquece de me seguir e também, óbvio, se possível, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e você vai fazer de mim uma pessoa muito feliz e eu espero também poder fazer de você uma pessoa muito feliz e muito mais inteligente e mais conhecedora desse universo maravilhoso que é o Scratch, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Até lá, tchau!